Sérgio e cada um de vocês que está aqui essa noite, né, com a gente. Queria realmente muito agradecer, porque é muito encorajador, né, a gente ver cada um, conhecer alguns novos irmãos, né, rever irmãos aí de tantos anos, né, matar um pouquinho da saudade, mas pensar nessas coisas que Deus faz, né, nos unindo em tempos assim, de vários lugares aí do país. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento e aí depois a gente começa a conversar sobre o nosso estudo no Evangelho de João. Vamos orar juntos e aí a gente dá sequência. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Quero te agradecer de todo o coração e te louvar, Pai. Louvar pela realidade da igreja. O Senhor tem chamado Mas é tantas isso. pessoas, Pai, no mundo Ah, que bom, mas inteiro, obrigado, pessoal, em peço todas as perdão aí, né. épocas. O Senhor tem tocado os corações e o Senhor tem falado, Pai, com cada um de nós, com cada um dos nossos irmãos, Pai. Te agradeço agora porque em diferentes partes, Pai, do país onde nós estamos, nós podemos unir os nossos corações e ao mesmo tempo voltar os nossos corações, nosso pensamento para o Senhor. E te pedimos, Pai, a orientação do Teu Espírito, que o Senhor possa vir ao encontro das nossas questões pessoais, das nossas indagações pessoais, e que essa noite, por meio da Tua palavra, da ação do Teu Espírito, haja edificação do Teu povo, Pai, e união do Teu povo. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar aqui a tela com vocês e a gente dá sequência ao nosso tempo aqui. Nós vamos estudar o Evangelho de João, ou pelo menos alguns capítulos nessa série, né, que a gente inicia agora. Deixa eu colocar aqui a tela completa. E a ideia é a gente falar um pouco dessas últimas conversas, né, ou conversas de despedida de Jesus com os discípulos. Esse é um tempo muito precioso, né, que Jesus passou com os discípulos, e mais ou menos quando a gente, numa proporção muito menor, né, quando a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, naturalmente a gente tem uma série de recomendações, né, uma série de coisas para antecipar, para falar, para deixar tudo em ordem. Jesus aqui ia para o Pai, né, ele ia para junto da glória de Deus novamente, depois da jornada terrena dele, e ele se reuniu com os discípulos justamente para aproveitar esses últimos instantes, nessas últimas horas, e colocar no coração deles num último esforço, né, de firmar convicções e prepará-los para aquilo que ia se seguir. E o nosso foco aqui nesses 6 encontros, né, começando de hoje, vão ser essas conversas, né, entre Jesus e os discípulos. A gente vai estar estudando não todos os versículos, mas uma boa parte desses capítulos aqui de João, né, do capítulo 13 até o 17. Hoje a gente vai fazer uma introdução aqui, né, dessa série e também dar início, né, à série com a primeira aula. E eu queria começar, né, desse contexto aqui, né, que a gente juntos a gente possa voltar um pouco no tempo, né, que a gente possa imaginar aquele cenário lá da casa, né, onde Jesus estava junto com os discípulos. E segundo esses dois autores aqui, né, o Rees e o Classen, que são os organizadores daquela Bíblia em ordem cronológica, né, da NVI, a gente vai estudar o que aconteceu lá em Jerusalém, numa quinta-feira, 14 de abril do ano 29 depois de Cristo, o mês de Nissan, que era o primeiro mês do ano, né, do calendário judaico, celebração da Páscoa, e esse é o contexto, né? Então, quando a gente pega essas partes históricas da Bíblia, a gente
analisa fatos reais, né? A gente entra em contato com aquilo que o Espírito Santo de Deus decidiu registrar nas Escrituras para que as gerações posteriores de discípulos, né, para que nós hoje, né, pudéssemos estar aqui tomando conhecimento de todas essas coisas. Então a gente vai ver personagens reais, né, situados no tempo e na história, como a gente está falando aqui. Um versículo que, para mim, sintetiza muito, né, o coração do nosso Senhor Jesus Cristo nesse período, é esse de Lucas, né, quando Lucas expressa assim: aproximando-se o tempo que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Isso é um negócio incrível, né? Porque Jesus sabia muito bem o que aconteceria em Jerusalém naquela Páscoa, né? Jesus, ele sabia do sofrimento, sabia da morte na cruz, sabia que ele ia enfrentar as piores lutas de toda a vida dele. E mesmo assim, no coração dele, ele partiu resolutamente para obedecer ao Pai, como ele sempre fazia. E a minha oração, irmãos, é justamente essa, né? Que a gente, por meio da nossa aproximação com Deus, né? Por meio de tempos até como esse que a gente está fazendo aqui, cada vez mais a gente tem esse coração resoluto, né? Esse coração decidido a obedecer à vontade do Pai, né? A vontade revelada nas Escrituras do que Deus deseja de cada um de nós. E, assim, contextualizando um pouco, né, uma semana antes desse tempo, né, de Jesus com os discípulos, ele, como Lucas fala aqui, né, partiu, né, em direção a Jerusalém, né, super decidido no coração. E ele passou antes por Betânia, né, a gente lê isso nos evangelhos, né, ele teve um tempo antes de entrar em Jerusalém, ali num vilarejo, né, muito próximo da cidade de Jerusalém, que era Betânia, e lá, entre outras pessoas, né, viviam uns amigos muito especiais para Jesus, né, que era Marta, Maria e Lázaro. E Jesus, antes de ir para Jerusalém, ele para ali e passa um tempo com esses amigos. Eu fico imaginando assim, né, a bondade de Deus, né, e o tempo especial, né, que o Pai e o Espírito prepararam para Jesus antes dele enfrentar a maior batalha da vida dele, né? Um tempo entre amigos, foi aquele tempo em que Maria, né, derrama o perfume nos pés de Jesus e depois enxuga, né, com seus próprios cabelos. E é interessante porque na literatura judaica esse derramamento de perfume, né, era comumente associado com uma vida reta, uma vida que inspirava várias outras pessoas com a sua retidão, com a sua justiça. E é especial também porque Jesus estava ali diante de Lázaro, né, Lázaro da Bíblia, né, e meses antes, Jesus havia ressuscitado Lázaro depois de 4 dias de sepultamento dele. Então, eu imagino, né, a mensagem do Pai, né, e do Espírito para Cristo, naquele momento ali que ele estava, né, se preparando para entrar em Jerusalém. Como se Deus, né, como se o Pai estivesse dizendo para ele: olha, nós vamos passar por uma batalha terrível, mas lembra, né, como esse perfume que foi derramado aqui, a sua vida, a sua retidão vai se espalhar pelo mundo inteiro, em todas as gerações, e isso vai tocar, vai transformar, vai inspirar milhares e milhares de pessoas até você novamente voltar e tudo ser consumado no tempo certo. E era como se o Pai estivesse ali falando para ele, né? Olha, olha para Lázaro, está aí diante de você. Você sabe o que aconteceu com ele muito bem. Num tempo menor ainda, você vai morrer, mas você vai ressuscitar. E você vai estar na glória comigo. Então, essas coisas que Deus faz, né? E Deus age assim com a gente, com cada um de nós também,
são coisas muito especiais, porque nos preparam, né? O treinamento de Deus envolve vários aspectos, mas Deus, ele sempre supre as nossas necessidades, né? E ele sempre nos inspira com tempos extremamente encorajadores. Depois desse tempo, Jesus entra em Jerusalém e ele é recebido, né? A gente tem essas passagens também nos evangelhos, né? Muito bem descritas, mas é importante a gente conceber que o ambiente em Jerusalém, né, onde muitas pessoas esperavam por Jesus, né, havia ali nas conversas, né, nas rodas, essa pergunta se Jesus estaria novamente naquela festa da Páscoa em Jerusalém, porque normalmente ele costumava ir, mas o ambiente em Jerusalém era um ambiente hostil para Jesus Cristo. Poucas pessoas, né, somente aquele círculo mais próximo ali dos discípulos, que entendia quem Jesus era, e mesmo assim entendia muito mais ou menos. Né? Eles tinham várias dúvidas, vários questionamentos ainda no coração, mas de alguma forma eles entendiam que Jesus era o Messias, era o Cristo, era o Filho de Deus, mas fora desse círculo, as pessoas eram curiosas, na melhor das hipóteses, ou estavam ali atrás de algum milagre, né, de alguma coisa nesse sentido, mas não entendiam realmente a missão e, de fato, quem era Jesus Cristo. E algumas pessoas eram extremamente cruéis, né, e tinham muita inveja de Jesus Cristo e colocavam armadilhas para ele e faziam planos muito reais de matá-lo, de assassiná-lo. Esse era um ambiente que o envolvia. Então, diante disso, Jesus ele para nessas últimas horas, né, ele se afasta um pouco desse ambiente hostil da cidade de Jerusalém e ele vai para uma casa junto com seus melhores amigos e ali ele derrama o coração dele, né, ele serve profundamente esses amigos. E só para a gente contextualizar também no Evangelho de João, né, essas passagens e o foco aqui do nosso estudo. E hoje a gente vai fazer aqui essa introdução da série, né, e a primeira aula, então a gente vai se alongar um pouquinho, mas no final a gente ainda vai ter um tempo assim para bater um papo. Mas se a gente faz uma harmonia aqui dos 4 evangelhos, a gente vai ver basicamente esses relatos aqui sendo registrados na nossa Bíblia. Né? Tem uma preparação para a Páscoa, a celebração ali da última Páscoa, né? Mateus, Marcos e Lucas trazem isso. E aí um ponto que Lucas traz, que eu queria destacar isso, que tivesse bem na nossa mente, porque logo antes da passagem que a gente vai estudar hoje, né, que é Jesus lavando os pés dos discípulos, havia uma disputa, né, entre os discípulos. Eles queriam saber quem era o melhor deles, quem era o mais importante, quem era o maior. E é exatamente nesse contexto que Lucas traz para a gente que Jesus insere esse ato, né, tão prático de se dispor a lavar os pés dos discípulos. Mas aí nessa conversa, nessa celebração, Judas é indicado, né, como traidor. Jesus celebra a ceia ali com os discípulos, né, e institui a ceia que nós celebramos até hoje. Aí vem 4 tópicos, né, ou 3 tópicos que João registra no Evangelho e que a gente vai estudar aqui nessa sequência, né, dos nossos encontros, que é a parábola da videira, né, a promessa do Espírito Santo de Deus, a oração intercessória de Jesus, e aí na sequência, Jesus vai para o Getsemane, né, tem a traição, Pedro corta lá a orelha, né, do servo do sacerdote, né, do Malco, e a gente pode perceber aqui nessas últimas horas, né, Jesus cumprindo na íntegra o que ele fazia no ministério dele durante todo o tempo, né, que ele teve aqui nessa terra. Ele pregava o evangelho, né, com a própria vida dele, ele fez isso aqui nessas horas, ele ensinava, como é o foco aqui dos nossos encontros, né, a gente vai ver o ensino dele para com os discípulos, e ele curava, né, ele curou aqui
o Malco, né, que teve a orelha lá decepada. E olhando, né, para o que a gente vai estudar nesse contexto geral de João, né, é muito interessante, porque toda essa parte azul aqui, né, desse gráfico, que é mais ou menos 60% do Evangelho de João, é dedicado a toda a vida de Jesus, e João vai longe, né, ele começa a falar da vida de Jesus lá antes da criação do mundo, né, João começa no princípio, né, no princípio era o verbo, né, era a palavra que estava com Deus. Então, toda essa eternidade passada até a última semana, João leva mais ou menos 60% aí dos escritos dele, depois entra na última semana, né, e vai até a ceia, essa parte marrom aqui, depois tem as últimas horas, que é essa parte em verde, e aí da prisão até a ascensão, mais ou menos 40 dias, né, que completa o Evangelho de João. Mas o que a gente vai estudar são poucas horas, né, da tarde, do final da tarde à noite daquela quinta-feira, até a madrugada ali de sexta-feira, né, onde Jesus é preso, e essas poucas horas, né, João dedica quase que 20% do evangelho dele para narrar o que aconteceu ali, para colocar justamente esse tempo que Jesus passa com os discípulos e todo o ensinamento que Jesus derrama ali para os discípulos. Então, é um tempo muito especial, né? E eu dou graças a Deus porque o Espírito de Deus conservou isso, né, para a gente, né, até hoje, e a gente pode juntos aqui usufruir e nos aprofundarmos nisso. Então, eu queria chamar, né, cada um de nós aqui, né, juntos, entrarmos nesse terreno santo, né, nessas escrituras que ajudaram os discípulos tremendamente lá naquele momento e tem ajudado, sem dúvida alguma, cada geração de discípulos, e que essas escrituras sejam transformadoras, né, sejam revolucionárias também para cada um de nós nessa jornada aí, né, de 6 semanas que a gente vai empreender aqui. Um pouquinho do contexto geográfico também, né? Aqui a gente tem o desenho de uma maquetezinha lá de Jerusalém, a gente tem aqui o templo, né, que é a referência principal da cidade, aqui é a cidade de Davi, e Jesus estava com os discípulos, né, em algum ponto por aqui, né, que é chamado de cidade alta, né? Aqui a cidade baixa, aqui a cidade alta, tipo Salvador, né, que tem os baixos e os altos, né? Mas Jesus estava em algum lugar aqui, em alguma casa, né, aqui com os discípulos, e tudo isso se passa nesse local. E depois dessas conversas, né, Jesus sai, atravessa aqui o vale de Sidrom e vai para o sopé do Monte das Oliveiras, onde ficava o jardim do Getsemane, né? Getsemane significa prensa de azeite, e naquele lugar Jesus foi prensado, né? Foi esmagado espiritualmente numa luta terrível, né? De luz e trevas para decidir o destino da humanidade, espiritualmente falando, e o destino espiritual e eterno, né? Da minha vida e da sua vida. Então, esse é o contexto e um pouco aqui da geografia, né? Que a gente tem. As referências, né? Que a gente vai usar, você vai ver que a gente vai citar vários autores aí ao longo desses encontros, mas essas aqui são as duas referências principais, né? O comentário do Evangelho de João, do Frederick Bruce, e o comentário também de João, do Donald Carson. E a gente vai caminhar, a gente vai falar bastante sobre ele. Essa sequência aqui, né, de aulas, vocês receberam isso. Hoje a gente vai entrar já direto nessa primeira aqui, falando a respeito de João, capítulo 13, e daquele tempo que Jesus teve com os discípulos, né, lavando os pés, né, dos discípulos. E um desses autores, né, que eu mencionei aqui, que é o Bruce, ele traz uma visão assim interessante, né, que Jesus ele veio para revelar o Pai, né, e isso fica nítido, né, logo no capítulo 1 do Evangelho de João, né, quando João fala: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então,
essencialmente, Deus se encarnou, né? Ele veio, entrou na história da humanidade, né, como um ser humano para revelar quem ele era. Então, Jesus veio para revelar o Pai. E ao longo da vida, especialmente daqueles anos de ministério, né, Jesus revelou o Pai para o mundo, né, para as pessoas que estavam ao redor dele. A gente pode dividir o ministério de Jesus, né, no seu ministério na Judéia, na Galiléia, na Samaria, em Jerusalém, quando ele subia a Jerusalém, né, especialmente nos momentos de festa, mas nesses últimos momentos ele revela o Pai para os discípulos. Então, ao longo de cada encontro, a gente vai ter muito esse foco, né, de conhecer Deus e como que Deus pode desatar alguns nós, né, na nossa própria vida. Como que o Pai, né, e essa expressão é muito usada na Bíblia, né, como a gente traz um exemplo aqui em Romanos 15, 5 e 6, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse Deus que nós temos que conhecer. E a gente conhece esse Deus por meio de Cristo, imitando a Cristo, e hoje, né, por meio das Escrituras, que é a palavra, né, e a revelação do próprio Cristo e do Espírito de Deus trabalhando nos nossos corações. Em especial, aqui nesse versículo de Romanos, Paulo fala, né, que o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos aprender das Escrituras um pouco mais sobre esse espírito de unidade e como que o Pai nos ajuda nessa direção, para que a gente possa, unidos como irmãos e irmãs na fé, numa comunidade única, né, num só corpo, que a gente possa glorificar o nosso Deus. Então, nosso texto base, né, de hoje é esse de João 13, de 1 a 17, e eu gostaria de começar lendo dos versículos 4 até o 17. Então, você pode acompanhar aí nesses slides, né? Eu queria ler e que a gente possa se atentar, né, para essa parte das Escrituras aqui nesse momento. Diz assim: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mas mais tarde, porém, compreenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar e então perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Essa é uma passagem bastante forte, né? A gente pode tirar muitos ensinamentos daqui.
Isso daqui é uma ilustração, né, uma pintura que registra ou tenta retratar, né, de alguma forma esse momento de Jesus com os discípulos, né, no cenáculo. E é interessante, né, de um autor desconhecido, mas é interessante porque aqui é retratado, né, a figura de Jesus com 11 apóstolos e ele está aqui num ambiente bastante iluminado, né, e aqui, meio na penumbra, né, tem a silhueta do que seria Judas Iscariotes, né, e a Bíblia aqui nesse capítulo, né, mais para o final, fala que Judas ele deixou o grupo e saiu da casa e era noite, né? Então Judas ele mergulhou nas trevas enquanto Jesus e os discípulos estavam ali numa comunhão de luz, né? Isso é bastante significativo. Mas uma pergunta, né, que surge, né, de tudo isso, né, porque é uma passagem assim que a gente tira, sem dúvida, vários ensinamentos, né? O ensinamento principal aqui é de servidão, né, ao próximo, especialmente servidão uns aos outros. Mas uma pergunta que surge é como Jesus conseguiu servir os seus amigos nessas horas de luta e angústia que antecederam a crucificação. Eu queria, basicamente, ao longo, né, desses minutos aí que a gente ainda tem hoje, focar nessa pergunta para que, de alguma maneira, né, por meio dessa passagem bíblica, a gente consiga uma direção, né, a gente consiga uma resposta, né, para ela que nos ajude também a imitar, né, e a seguir Cristo naquilo que ele fazia. Esse né, contexto aqui inicial, né, a gente sabe muito bem, Jesus ele está ali, e eu queria lembrar, né, daquele quadro, né, que a gente viu há poucos minutos atrás, o que os discípulos conversavam era sobre quem seria o maior deles, né? Esse era o contexto ali que envolvia, porque, de alguma forma, eles sabiam que o reino de Deus iria se manifestar muito brevemente, de uma maneira muito contundente, e aí, no coração deles, né, numa visão muito humanista, eles estavam preocupados, né, quem ia estar à direita e à esquerda de Cristo, né, que seria o rei desse reino, e qual seria o papel desempenhado por cada um deles. Então, eles estavam ali, basicamente fazendo política, né, e tentando convencer um ao outro de que ele, né, esse discípulo aqui, que seria o melhor para exercer essa ou aquela função. Estavam fazendo marketing ali, pessoal, e tentando angariar, né, a confiança e o voto dos outros. E Jesus, ele compreendia completamente, né, o significado desses momentos que eles estavam vivendo. E aí, diante disso, né, Jesus levanta, pega uma toalha, né, uma bacia, porque tudo estava ali muito bem preparado, né, muito bem orquestrado. Eles tinham uma comida, né, condizente com aquela época de festa. Eles tinham uma casa, né, um lugar preparado, uma mesa. A única coisa, pelos costumes judaicos da época, né, que faltava era um servo que comumente recebia os visitantes num momento como esse e lavava os pés desses visitantes, porque as estradas eram empoeiradas e eles chegavam lá com as sandálias e com os pés, né, cheios de poeira. Então, isso era atribuição daquela pessoa que, na escala social judaica, né, da época, era o mais baixo nível dessa escala social. Era o servo. Então, isso não existia naquele contexto ali de Jesus com seus discípulos. E seria muito difícil, né, os discípulos lutando lá para ver quem era o principal, né, não se passava na cabeça de nenhum deles eles fazerem isso, eles servirem os outros dessa maneira. Então, diante disso, Jesus se levanta e ele veste um avental de servo, né, bota a toalha ao redor da cintura, tira a sua capa
e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu fico pensando o constrangimento, né? De início, eu acho que eles não entenderam nada, né? E aí depois ficaram, provavelmente, né, muito constrangidos ali, e aquela atitude, né, vai adiante, o ato se repete, né? Jesus se aproxima do discípulo mais próximo, lava os pés, e aí do outro, e a coisa é interrompida quando chega em Pedro, né? E aí tem esse diálogo aqui que a gente leu na passagem, né? E Pedro fala, não, você não vai lavar, não, eu vou, você não entende agora, né? E aí tem todo essa conversa ali entre os discípulos, mas no final Jesus deixa o exemplo e ele fala, olha, vocês sabem o que eu fiz, guardem isso na mente, né? Porque se vocês praticam essas coisas, vocês vão ser felizes. E a pergunta, né, que vem assim para mim, né, ao meu coração será que sempre eu consigo servir o meu próximo, né? Ou diante de cada situação, em cada dia, né, da minha vida, eu consigo ter um coração semelhante a esse de Jesus, né? Um coração de servo, né? Um coração de se entregar, né? De perceber a necessidade dos outros e derramar a minha vida em serviço ao próximo. E assim, a minha resposta é não, né? Eu muitas vezes não sirvo, eu fico travado por alguma coisa no meu coração, né, que me impede. E especialmente, né, momentos como esse que Jesus estava aqui, momentos de luta, de aflição, de angústia, né, de opressão espiritual. Quando eu passo por coisas mínimas, né, nesse sentido, a minha tendência natural é eu me recolher em mim mesmo, né, eu me voltar para mim mesmo, eu me fechar. E eu tenho muita dificuldade em pensar no próximo, em pensar em servir alguém em momentos assim. Mas a gente vê que o nosso mestre não fez isso, né? Ele fez exatamente o contrário. Ele aproveitou as oportunidades, ele ensinou, ele se derramou completamente ali para os discípulos. E aí a gente chega aqui nessa pergunta, né? Como? Né? Como que Jesus conseguiu fazer isso? E talvez de uma maneira muito imediata, né, a gente pode pensar, não, Jesus era Deus, né? E de fato, Jesus é Deus, né? Jesus, aqui nesse momento da passagem, era Deus, mas Jesus também era 100% homem, né? 100% Deus, 100% ser humano. Tudo bem que Jesus nunca pecou, ele nunca errou, ele foi, né, fiel, ele sempre fez a vontade do Pai, ele foi obediente do início ao fim, né, ele fez o que Israel não conseguiu fazer, ele fez o que Adão não conseguiu fazer, mas por outro lado, ele era suscetível ao pecado, por isso ele foi tentado, como a Bíblia fala, em tudo que a gente é tentado. Só que ele não pecou. Como que Jesus conseguiu fazer isso, né? A gente sabe que nós não vamos ser perfeitos, né? Ao longo da nossa jornada terrena, a gente vai pecar, mas como que a gente pode se aproximar ao máximo do coração do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo? Né? Eu acredito que se a gente tem a direção, né, do que fortalecia Jesus e a gente abraça essas mesmas coisas, a gente não vai ser perfeito, mas a gente vai ser mais parecido com Cristo, pela ajuda da palavra e pela ajuda do Espírito. Então, é isso que eu quero, juntamente com você, né, perseguir aqui nesses estudos. E eu acredito que muito dessas respostas, ou uma boa direção, né, está aqui nesses versículos iniciais do capítulo 13 de João. Né? A gente leu do versículo 4 até o 17, agora eu queria ler o início do capítulo, né, dos versículos 1 até o versículo 3. Você pode acompanhar aí no slide, nessa passagem. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, e essa daqui é uma introdução para todos esses capítulos que a gente vai estudar na série, né, do capítulo 13 até o 17, tudo isso acontece
nesse um pouco antes da festa da Páscoa, que se daria naquela sexta-feira. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se, tirou a sua capa, colocou a toalha e lavou os pés dos discípulos. Aqui a gente tem 3 versículos, né? E o versículo 1 e o versículo 3, eles têm muita coisa em comum, falam sobre Jesus e sobre a comunhão que Jesus tinha com o Pai. E entre esses dois tem o versículo 2, né, que é um contraponto, né, que é o oposto disso. Fala de Judas Iscariotes, o traidor, e como Judas foi influenciado pelo diabo, né, foi induzido pelo diabo. E fica muito claro aqui, irmãos, as duas grandes influências que eu, você, Jesus, Judas Iscariotes, os discípulos que estavam aqui, todas as pessoas nesse planeta de todas as gerações têm. Todos nós vamos ter na vida, quer creiamos ou não, essas duas grandes influências. A influência do Pai, a influência de Deus e a influência do maligno. E o que Jesus fez ao longo de toda a jornada dele foi estabelecer com o Pai uma comunhão perfeita, íntima, que conduzia tudo, absolutamente tudo na vida dele. E Judas, mesmo tendo a oportunidade de conviver com Jesus 3 anos, ele se deixou induzir pelo maligno, pelo diabo, e sucumbiu completamente ao longo da jornada dele. Quem vai nos influenciar é nossa responsabilidade, né? Porque tem a ver com decisões que a gente toma, tem a ver com os passos que a gente dá na vida, tem a ver como que a gente decide usar, por exemplo, o nosso tempo. Tem a ver com várias coisas que dizem respeito ao nosso coração. Isso é um retrato aqui, né, que João traz para a gente, mas é algo que a gente vê em todas as escrituras, desde Gênesis, né, o que a gente vê lá no paraíso é justamente isso daqui. 2 vozes externas falando com Adão e Eva. Né? Deus falando, olha, é por aqui, siga a obediência, essa é a direção. E uma outra voz oposta falando, isso tudo é baboseira, a direção certa é essa daqui, siga o seu próprio desejo, siga as vontades, né, do seu coração, satisfaça-se a você mesmo. E a gente sabe da decisão dos nossos primeiros pais, e a gente sabe da consequência disso, e a gente sabe que é isso que aconteceu, e acontece a cada século, a cada momento da história. Logo depois, né, Deus fala para Caim, né, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, você deve dominá-lo. Né? Caim, dentro de você há uma batalha, ouça a minha voz, domina isso daí, ouça o que eu te falo, abraça a minha palavra. Mas há uma outra voz externa a Caim, falando, mata seu irmão, vai lá, acaba logo com isso. E assim irmãos, Tiago fala, né, dos desejos do nosso coração que nos atrai até que o pecado seja consumado. Jesus fala que de dentro do nosso coração é que surgem os maus pensamentos, né, e todo tipo de pecado. Mas há essas duas influências. E o nosso propósito é saber como a gente pode
cada vez mais, a cada dia, nas nossas vidas, decidir pela influência do Pai, amar o Pai, né, de todo o coração, amar o nosso Deus, amar o Senhor Jesus Cristo, amar o Espírito eterno do Deus vivo que habita em nós, e não amar esse mundo, e não amar o maligno, e não amar as coisas ilusórias que ele oferece para a gente. Eu queria trazer essa citação aqui do John Ryle, que é bem forte, mas eu acho que ele coloca aqui com bastante clareza, né, essa questão, que ele diz o seguinte: aprendemos dessa passagem que podemos encontrar profunda corrupção no íntimo daqueles que professam ser cristãos. Somos informados que o diabo pôs no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Judas nos mostra a inutilidade do conhecimento apenas intelectual. Sabermos as coisas em nossa mente e sermos capazes de falar e pregar aos outros não prova que estamos no caminho da paz. Essas são lições terríveis, mas são verdadeiras. São palavras duras aqui, mas são palavras verdadeiras, né? Eu acredito que a gente deve procurar o conhecimento, né? A gente está aqui nessa escola bíblica para isso, a gente quer conhecer cada vez mais das Escrituras, porque amamos as Escrituras, porque amamos a Deus. Mas esse entendimento, né, e esse é um dos princípios assim, do nosso ministério de ensino, né, é que o conhecimento meramente intelectual não basta. Judas tinha esse conhecimento. Nós precisamos, diante de Deus, desejar e intencionalmente trabalharmos, né, ou abrirmos espaço nos nossos corações para que o Espírito Santo pegue as Escrituras, esse conhecimento que está na nossa mente e traga para o nosso coração, para que as inclinações do nosso coração se voltem cada vez mais para o Pai, cada vez mais para Deus, e que a gente ame a Deus, e que a nossa vontade coincida com a vontade de Deus, e que cada vez mais a gente entenda e conheça. E essa é uma palavra-chave que Jesus usa aqui nesses ensinamentos, desses capítulos, que a gente conheça a Deus, porque esse relacionamento é a vida eterna. O que aconteceu com Judas foi exatamente o contrário, para que se cumprisse aqui Salmo 41:9, né? O amigo que comia o próprio pão traiu, né? Levantou o calcanhar. E diante disso, também, a gente pode perceber assim, o quanto Jesus Cristo, o quanto Deus nos ama. Porque o que Jesus, ou que a Bíblia relata aqui nessa passagem, é que Jesus amou os discípulos, né, versículo 1, até o fim. Né? E esse até o fim significa de um modo completo, de um modo absoluto. Então, mesmo os discípulos fragilizados, né, demonstrando muita coisa ruim, que certamente feria Cristo, mesmo Jesus sabendo que os discípulos iriam abandoná-lo, mesmo sabendo da traição que havia ali no meio, a decisão de Cristo foi amar os discípulos até o fim. Irmãos, passagens como essa devem servir para criar uma convicção tão profunda nos nossos corações que Deus nos ama de uma maneira perfeita, como a expressão aqui, né, do grego, né, mostra, de modo absoluto e completo. Quando a gente peca, Deus continua nos amando de uma maneira perfeita. Quando a gente se sente frustrado e sabe que não conseguiu fazer tudo o que poderíamos fazer, Deus continua nos amando de maneira absoluta, de maneira perfeita. Porque os discípulos aqui eram assim, muito semelhante a cada um de nós, e Jesus os amou até o fim, de uma maneira perfeita. E é interessante porque esses vocábulos aqui, né, amor e amar,
do capítulo 1 até o 12, né, do Evangelho, aparecem 8 vezes, mas nesse trecho aqui, que é objeto do nosso estudo, né, do 13 até o 17, aparecem 31 vezes. Então, no momento mais crucial, né, literalmente falando, Jesus demonstra todo o seu amor pelos seus discípulos. Né, e Jesus demonstra todo o seu amor por cada um de nós. Mas a nossa pergunta, né, o que a gente está perseguindo aí, continua. Né? Beleza, Jesus nos ama, ótimo, ele mesmo diante, né, de todas as fragilidades ali e da traição de Judas, ele continuou amando de uma maneira perfeita, completa, até o fim. Mas o grande ponto que a gente quer descobrir, né, como Jesus conseguiu isso, né, como ele venceu essas horas de angústia, né, como que ele se livrou da depressão, né, da ansiedade. Imagina o potencial, né, dessa situação para levar Jesus a um caos, né, emocional, né, espiritual, de depressão, de ansiedade, coisa que no Getsemane ainda iria se aprofundar muito, né? Mas Jesus, do início ao fim, ele batalhou, né, por cada um de nós, né, e ele não abriu mão dessa entrega de coração, de resolutamente, como a gente viu no início, servir e fazer a vontade do Pai. Mas aqui a gente tem esses dois polos, né? Os discípulos lá naquela discussão que a gente já falou, né, de quem é o maior e etc. E com isso, eles, no fundo, buscavam algo que todos nós buscamos, irmãos, todos nós buscamos. Nós precisamos de afirmação, né? Nós precisamos de nos sentir seguros com algo. Se naquele grupo de discípulos, né, dos 11, né, excluindo aí Judas, mas se os 11, 10 se virassem para um e falassem, olha, você realmente é o melhor aqui entre nós, você merece esse lugar, né, de honra, esse discípulo se sentiria, né, até certo ponto, afirmado por todos os outros. Ele se sentiria ali honrado, né, por todos os outros. E, consciente ou inconscientemente, eu acredito que todos nós buscamos isso na vida. Buscamos isso dos nossos pais, buscamos isso dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos amigos, né, da esposa, do marido. Buscamos isso dentro da igreja, né, irmãos e irmãs que nos afirmem, que digam para a gente que nós temos algum valor. Né? O ser humano é assim. Precisamos ser admirados, precisamos ser reconhecidos, aceitos, precisamos, no íntimo, ter a nossa qualidade apreciada, né, admirada e reconhecida pelas outras pessoas. Mas uma questão que, às vezes, né, a gente não percebe tão perfeitamente é que nós jamais seremos perfeitamente amados e afirmados por qualquer pessoa à nossa volta. Eu acredito que cada um de nós aqui tem muitas pessoas à sua volta que amam sinceramente você. Eu tenho pessoas que me amam sinceramente, eu não tenho dúvida disso. São pessoas sinceras e que estão dispostas a me servir, que estão dispostas a me ajudar nas minhas necessidades e a ouvir, que estão dispostas a ouvir minhas confissões e não apontar o dedo para mim em julgamento, que sabem das minhas limitações e tudo mais. Mas o grande fato é que nenhuma dessas pessoas tem a capacidade de me amar ou de amar você de uma maneira perfeita. Por quê? Porque são pessoas, porque são seres humanos. São seres humanos como eu e como você, com os traumas, com as limitações, com as feridas. São seres humanos marcados pelo egoísmo, pelo orgulho, por mais que isso esteja sendo superado na vida,
nós não conseguimos amar o próximo de uma maneira perfeita, segundo o padrão de Deus. E eu não estou dizendo, né, de forma alguma que as nossas amizades não importam, né? As nossas amizades importam demais, né? A formação da comunidade, né? O amor ao próximo, a nossa conexão, a nossa unidade como irmãos é algo essencial do cristianismo, sem sombra de dúvida. Mas o que eu estou colocando é, por sermos imperfeitos e pecadores, ao longo dessa vida na Terra, a gente não vai conseguir amar e afirmar o nosso irmão ou a nossa irmã de uma maneira perfeita. Mas do outro lado, né, no outro polo, a gente tem Jesus, né, que amou até o fim e amou de uma maneira perfeita. E Jesus tinha essa capacidade de amar os discípulos, porque ele era amado pelo Pai. Ele era amado pelo Espírito que habitava nele, o Espírito de Deus. A gente vai falar bastante sobre a Trindade, né, nesses encontros, mas o Pai, o Filho e o Espírito é algo que a gente não compreende na nossa limitação humana, mas é algo magnífico, né? E é uma eterna amizade, uma eterna afirmação um do outro, de tal forma que eles se completam e se bastam nesse relacionamento, nessa dinâmica espiritual eterna, de comunhão, a ponto de serem um único Deus verdadeiro. Jesus tinha alguém que o afirmava e que o amava de maneira perfeita. E por não ter pecado, ele podia fazer a mesma coisa com os outros. Quem afirmava, né, Jesus era o Pai. E por causa disso, Jesus ele podia se levantar, pegar a toalha, pegar a bacia, voluntariamente servir o próximo, voluntariamente se derramar pelo próximo, voluntariamente ir para a cruz e literalmente derramar a sua vida, o seu sangue, por mim e por você. Ele fazia isso e ele fez isso porque o Pai o afirmava de uma maneira perfeita e plena, e ele sabia disso no mais íntimo do seu ser. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Jesus não precisava lutar para mostrar para os outros que ele tinha algum valor. Ele não precisava brigar para mostrar que ele era o maior e o melhor. Ele não precisava disso, porque o Pai afirmava isso para ele. Você é meu filho amado. Em você eu tenho muita alegria. Isso bastava. E nessa segurança, Jesus podia assumir a posição de maior glória, como ele tem hoje, nos céus e na terra, e ele poderia assumir a posição de maior humilhação, como do servo que lava os pés dos discípulos e como escravo, o servo sofredor que morre na cruz. Sabe, essa afirmação do Pai dava a Jesus a liberdade para ele servir. Isso, irmãos, é fundamental na vida cristã. Fundamental. Quanto mais convicção eu tenho de que o Pai me afirma, que o Pai me ama na exata medida que Ele ama a Cristo, quanto mais eu tenho a convicção de que eu sou importante para Deus, que você é importante para Deus, a ponto de Jesus morrer na cruz, a gente sabe disso, mas às vezes a gente não sabe disso. Mas quanto mais a gente enraiza
convicção no nosso coração, por meio desse relacionamento com Deus, Vai botar as coisas lá. a gente se torna cada vez mais livre para servir. A gente se torna cada vez menos preocupado se as pessoas vão pensar isso ou aquilo, se vão gostar ou deixar de gostar, se vão nos afirmar ou não vão nos afirmar, né? Se vão demonstrar amor ou se não vão demonstrar amor. A afirmação de Deus tornava Cristo livre para servir, e é essa afirmação que nos torna também livres para servir. Por que Cristo era tão seguro? Né? Porque ele não precisava dessa afirmação das pessoas, né? Qual era a fonte de afirmação e de amor? Né? O Pai o afirmava. E Jesus sabia, né, desses dois versículos aqui, né, versículo 1 e versículo 3, Jesus sabia quem ele era na história da criação, na história da humanidade e na ordem da criação. Jesus sabia exatamente a posição que ele ocupava. Por quê? Porque o Pai revelou a ele, porque o Pai manifestou a ele ao longo da jornada terrena essas coisas. A primeira coisa, né, e a gente analisa aqui nessa parte final, né, esses dois pontos, para depois chegarmos na nossa vida e a gente perceber nas Escrituras que a gente também sabe, né, o nosso lugar na história, o nosso lugar na ordem da criação, mas o versículo 1, né, ele diz assim, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, Jesus ele sabia exatamente que aquele tempo era chegado. Ele sabia o que tinha acontecido na história até ali, ele sabia que aquele momento era chave na história, e ele sabia como a história iria decorrer a partir daquele momento. Se a gente lembra, né, lá do encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, é isso aqui, né, que ele traz. Né? Ele conta a história para aqueles discípulos. E aí cai a ficha, né, para eles. Mas Jesus ele tinha essa forte convicção. Primeiro, ele sabia, né, ele sabia do que estava acontecendo. Esse é um termo importante aqui, né, para o nosso estudo, e isso significa que ele estava familiarizado com isso. Né? Isso fazia parte da comunhão e das conversas que ele tinha com o Pai. Então, ele sabia muito bem das coisas que estavam acontecendo. Ele sabia da criação, ele sabia da queda, ele sabia da redenção e do papel que ele ocupava como redentor da humanidade. Ele sabia da consumação de todos os tempos, especialmente que aquele seria o tempo de ele salvar toda a criação e toda a humanidade. Quando a gente estuda também, né, esse termo no grego, tempo, é interessante a gente perceber algumas nuances aqui, porque tem três termos, né, no grego que expressam essa mesma ideia de tempo, né, com concepções diferentes, né, que para a gente é traduzido como tempo. Né? Tem esse termo hora, que significa o tempo destinado, né, o tempo determinado, aquela hora exata, como esse momento aqui. Esse é o termo que João usa, né, para descrever Jesus aqui nessa passagem. Chegou a hora de ir para a cruz, chegou a hora de salvar a humanidade, aquele tempo destinado especificamente para isso. A gente tem o Cronos, que é a época do relógio, né? É a época do calendário, é o tempo que a gente mede, né? com o tempo da nossa agenda, né? Que a gente agenda lá os compromissos, é esse tempo cronológico, né? Como a gente fala. E tem o Kairos, né? Que é o tempo oportuno, o tempo mais adequado. Né? E tem uma passagem da Bíblia que eu queria trazer aqui, que é esses versículos aqui de Efésios 5, né, que traz essa ideia de Kairos muito
forte, e eu acho muito importante, né, a gente entender e absorver isso hoje. E Jesus, ele tinha a perfeita dimensão e a perfeita internalização, né, de cada um desses termos, né, para usar isso, né, da maneira mais adequada ao longo da vida dele. Mas Paulo fala aqui, né, em Efésios 5, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E essa palavra que a gente traduz como oportunidade é kairos, né, no grego. Numa outra versão diz, né, vocês devem remir o tempo, porque os dias são maus, né? E aqui eu queria também trazer essa citação, né, do Ricardo Barbosa, num artigo que ele escreve o seguinte: remir o tempo, né, que é exatamente o que o versículo está falando, né, requer uma abertura para a obra do Espírito Santo, exatamente porque os dias são extremamente opressivos. Necessitamos de algo que nos proteja das atitudes compulsivas, dos riscos de manipulação neurótica de uma sociedade aprisionada pelo medo, e nos ajude a transcender o comportamento mecânico e nos elevar até o trono daquele que reina para todo o sempre. Esse termo, né, que a Bíblia usa aqui e que nos chama a resgatar, né, a remir o nosso tempo, é o que Jesus fez durante toda a vida dele, né? Jesus não gastava tempo à toa, né? Ele tinha lá os momentos de lazer, sem dúvida, né? Ele saía para descansar com os discípulos, ele, né, passava tempos com diferentes, né, objetivos e propósitos, mas ele não deixava a sua agenda ser capturada pelo espírito do tempo, né? Pelas coisas ruins da cultura à sua volta. E é exatamente nesse sentido que a Bíblia nos chama: olha, você precisa remir o tempo. Não deixe que as más notícias que a gente ouve hoje, que as coisas que capturam o nosso coração e a nossa agenda, leve você para longe de Deus. Ao contrário, tenha cuidado de agir como sábios. Não sejam insensatos, sejam sábios. Como? Resgatando o seu tempo, resgatando a sua agenda, trazendo tudo isso para o contexto do reino de Deus e para a direção que o Espírito Santo nos dá. Esse é o ponto, né? E Jesus usa esse termo aqui, né, do período exato, e ele sabia, né, a Bíblia fala, ele sabia disso. Quando a gente olha, irmãos, para as Escrituras e para outras passagens bíblicas, a gente pode perceber que nós também sabemos, né, de muita coisa. Eu vou deixar essas passagens aqui, você pode depois, né, pegar esses slides e meditar mais profundamente nisso, mas são apenas exemplos, né, de algumas poucas passagens que nos revelam tanta coisa a respeito de quem nós somos na história. Nós sabemos, por exemplo, que nós somos amados eternamente pelo Pai. Nós sabemos que ocupamos um lugar no coração de Deus antes do mundo existir. É isso que fala Efésios capítulo 1. Nós sabemos que nós somos amados com um amor pelo Pai na exata medida que Ele ama Jesus. Nós sabemos que o Pai nos atraiu, né, com laços de amor, nos revelou. Nós sabemos da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Sabemos da obra perfeita de Jesus por nós, que redime as nossas vidas, que nos resgata. Nós sabemos que os olhos do Pai estão sobre nós, sabemos que mediante o Espírito, Cristo cumpre a sua promessa de estar conosco até o fim, né, de amar as nossas vidas até o fim. Nós sabemos que fomos adotados,
né? Então, nós sabemos a qual história nós pertencemos. A nossa história, a minha história e a sua história é a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, de Sete, de Enoque, antes deles. É a história de Moisés, é a história de Davi, é a história dos profetas, é a história de Jesus, é a história dos discípulos. Essa é a minha história e é a sua história. Nós fomos levados para dentro dessa grande história, porque fomos adotados na família de Deus por meio de Cristo. Então, isso é magnífico. Se a gente está falando aqui muita coisa e muito rapidamente, mas se a gente para refletir, né, cada vez mais profundamente a respeito, irmãos, isso é libertador. Isso me liberta no sentido de entender o que eu devo fazer para servir, né, espontaneamente, e me liberta também daquela pressão que às vezes a gente sente hoje, né, de que a nossa vida tem que ser extraordinária, que a gente tem que fazer algo memorável com a nossa vida, senão não valeu a pena. Quando a gente entende que a gente faz parte de um povo, né, e de uma história que está sendo resgatada para a eternidade, a gente se encaixa nessa história de acordo com os dons e talentos que Deus nos deu, de acordo com onde Ele nos colocou, e a gente serve espontaneamente para a glória do nosso Deus. Há um tempo atrás, a gente estava, né, falando aqui na igreja, né, em Brasília, e eu estava expressando um pouco de coisas que eu já me senti, né, às vezes pesado, porque, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de fazer e nunca fiz, visitar pessoas na prisão. Realmente eu gostaria de fazer isso, de ter essa experiência de servir. Eu nunca fiz isso. E tantas outras coisas, né, que eu posso pensar. E o meu coração já ficou pesado em alguns momentos por eu não ter feito ou conseguido fazer uma coisa ou outra. Mas quando a gente entende que a gente faz parte desse povo e dessa história, a gente entende que a gente pode falar, olha, eu nunca fiz isso, mas nós, como povo de Deus, fazemos isso. Porque tem irmãos que fazem isso e complementam aquilo que eu não consigo fazer. Como eu faço coisas que irmãos não conseguem fazer e eu complemento o que eles fazem. Esse entendimento é libertador, assim, em muitos aspectos. Um segundo ponto, né, Jesus ele sabia, e novamente o termo, né, ele sabia, que no caso dele quer dizer uma convicção muito enraizada, muito profunda, perfeita e plena. Ele sabia quem ele era na ordem da criação. Ele sabia que ele era o Criador, né? Deus trouxe todas as coisas à existência, do nada, o Espírito, né, pairava lá sobre a face das águas e pela palavra, Deus trouxe à existência e separou e organizou, né, o caos em cosmos, né, numa ordem criada que era muito boa pela palavra, e João revela para a gente que essa palavra é Cristo, todas as coisas foram criadas por Cristo. Jesus sabia quem ele era. Versículo 3, né, fala exatamente sobre isso. Ele sabia que Deus havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. E aí a gente vê como que a convicção é forte e vence aquilo que é aparente, porque qualquer um que olhava para Jesus ali, naquele momento em Jerusalém, nos momentos posteriores, falariam, esse homem, ele perdeu a graça de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu na cruz, as pessoas zombando dele, atacando ele, porque olhavam e viam, ele é um criminoso, ele é da pior espécie. Mas Jesus não se abalava com isso. Jesus não era enfraquecido com esse tipo de coisa, de situação,
porque o Pai o afirmava. Ele sabia que o Pai havia colocado ele acima de todas as coisas, que ele veio de Deus, que ele estava voltando para Deus. Ele sabia o que ele estava fazendo. Esse amor, essa afirmação e essa revelação do Pai libertava Jesus a tal ponto dele derramar a vida, dele orar pelas pessoas. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E não sabiam mesmo. Não tem a menor ideia do que está acontecendo aqui, nesse momento central de toda a história. Irmãos, assim como Jesus, né, de novo, nós também nós sabemos porque foi nos revelado nas Escrituras, a Bíblia conta para a gente e o Espírito de Deus nos mostra o significado das Escrituras, mostra o nosso papel na história, quem somos nós na história e na ordem criada. A Bíblia fala que nós somos a coroa da criação de Deus, que Deus nos colocou na criação para sermos uma espécie de vice-gerentes ali de toda a criação, para administrarmos toda essa criação, para cuidarmos da criação de Deus. A Bíblia nos fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus nos colocou aqui na Terra, colocou a imagem dele aqui. Nós sabemos de todas essas coisas. Sabemos para onde nós somos chamados. Então, o que eu quero encorajar, né, e inspirar cada um de nós aqui é a semelhança de Cristo, né? Nós nos apropriarmos cada vez mais, mesmo sabendo que a gente não vai conseguir como Cristo conseguiu. Não tem problema, a gente chegar cada vez mais perto do que ele alcançou, já é uma excelente notícia e uma coisa maravilhosa para cada um de nós, mas que a gente possa se apropriar dessas coisas que faziam Jesus se sentir firme, seguro, por causa do amor, da comunhão com o Pai, permitindo ele ter toda a liberdade, né, para servir, para derramar a vida dele para as pessoas, e que a gente possa pensar, né, qual é o meu lugar na história e qual é o meu lugar na criação. Responder essas perguntas a partir da revelação das Escrituras, a partir da orientação do Espírito de Deus nas nossas vidas, é algo fundamental. Eu queria terminar, né, com uma oração, e a gente estava aqui há uns anos, na verdade, né, com um grupo de irmãos e irmãs, e a gente estava meditando sobre essa passagem, né, a passagem, celebrando juntos a ceia, né, num grupo, e lendo, né, em alguma parte ali das Escrituras, né, essa passagem que Jesus, né, lavou os pés dos discípulos e celebrou a ceia, né, lembrando e fazendo a conexão, né, desse momento da ceia. E depois a gente escreveu algumas orações, né, e nós compartilhamos essas orações no final. E aí um irmão que estava no grupo fez essa oração aqui, ele compartilhou, e é uma oração que eu pedi para ele depois, puxa, me passa aí, porque eu quero guardar comigo, porque para mim foi muito inspiradora. Ela é bem poética, ela termina com uma pergunta assim, muito interessante, e ela me ajuda muito, né, na reflexão sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Que é o seguinte, né, ele orou dessa forma: Pai, tenha os pés limpos, ao menos até a próxima jornada. Não fui eu quem os lavou. Na realidade, sequer procurei fazê-lo. Não os percebi sujos em meio a toda a poeira que se levantou pelo caminho. Foi o Senhor que, com preocupação maternal, os notou assim, empoeirados. Então se inclinou diante de mim. Que pensamentos convém àquele que tem aos seus pés o Deus
de toda a glória. Esse é o Deus, irmãos, que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor de toda a glória, que possui toda a majestade, mas que é capaz de se curvar para limpar os meus pés e os seus pés. E é isso que Deus tem feito, né, com cada um de nós ao longo aqui da nossa vida. E isso é um ensinamento muito profundo, né, que pode transformar as nossas vidas, né, ao longo das semanas, meses, anos, né, até o final da nossa jornada terrena. E Jesus termina assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Quanto mais a gente internaliza, né, esse amor de Deus por nós, onde Deus nos colocou na história, o nosso chamado, né, como discípulos, discípulas de Jesus Cristo, quanto mais a gente tem essa visão abrangente da história, do nosso papel, né, de levar o evangelho da graça, o evangelho que resgata as pessoas como nós fomos resgatados, eu acredito que mais seguros nós seremos para servir, né, e derramar as nossas vidas em prol dos outros. Essa é uma mensagem que pessoalmente a mim, né, tem produzido um efeito muito poderoso, como é próprio da palavra de Deus, né? E eu sou muito grato a Deus por passagens como essa, né, e pela ação do Espírito de Deus na minha vida, como na vida, né, de cada um de nós aqui, ele atua. Eu queria encorajar muito você a refletir ao longo da semana, né? Não deixa isso passar, né? Senão os pensamentos vão embora. Tira alguns tempos aí ao longo da semana, né? Nos tempos com Deus. Procura aprofundar mais no seu coração, por meio da Bíblia, né? Por meio das conversas, né, com Deus, né, com o Espírito. Procura pensar nisso, qual é o seu papel, qual é o seu lugar na criação, na história, para o que Deus tem chamado você. E eu queria muito encorajar você também a compartilhar isso com um amigo, com uma amiga, principalmente nesses tempos, né, que a gente está vivendo, né, ainda com um certo distanciamento, né, a gente não está ainda como era antes da pandemia, né, e a gente precisa de comunhão. Então, seja virtualmente, ou se você tiver a oportunidade de encontrar alguém, né, fisicamente, queria muito te encorajar a compartilhar esses pensamentos, o que mais o Espírito, né, trouxe à sua mente, ao seu coração, porque isso ajuda a gente a internalizar, ao mesmo tempo a gente pode servir outras pessoas. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar juntos, né, falando sobre a videira verdadeira, o Pai e o nosso relacionamento com Cristo. É isso, vou parar aqui o compartilhamento e acho que o nosso tempo está encerrado. Vou passar para o Sérgio, né? A gente alongou muito hoje. Vou me esforçar para que nos próximos tempos a gente faça mais curto e a gente tenha mais tempo assim, para conversar. Esse tempo de conversa no final é essencial, né, eu acho. Mas vou passar para o Sérgio antes que eu continue falando aqui mais coisas. Obrigado. Legal, Denilson. Eu só vou pedir para o pessoal que quiser falar ou compartilhar, para erguer a mão, a mãozinha aqui. O Isildo já levantou, então eu vou passar a palavra para o Isildo e logo em seguida para a Renata, tá bom? Isildo. Obrigado, boa noite a todos. Eu achei que você foi muito usado pelo Espírito de Deus, né? E essas aulas, e essa aula em especial de hoje, ela teve esse eco, né? Deu para ver através do seu estilo de ensinar, né? A vivência e a proximidade que você tem com Deus. E você
generosamente compartilha conosco, né? Então, louvado seja Deus por isso, que foi de Deus o plano, né? E você foi o realizador. Então, muito obrigado, Denilson, e todo mundo que cooperou aí para essa estrutura acontecer. Mas uma coisa assim, só pontuando de várias coisas boas assim que eu aprendi para mim, mas uma delas foi que nenhuma dessas pessoas tem capacidade de me amar perfeitamente, né? Pois são seres humanos, mas Deus me ama perfeitamente, né? Então, essa, entre outras coisas, me encorajou bastante a descansar no amor de Deus, né? E me tranquilizar, assim, e descansar mesmo. Então, muito obrigado. Foi que eu queria... Tem muito mais coisas para compartilhar, mas pelo horário e pelas demais pessoas que certamente poderiam falar, eu prefiro esperar até a próxima oportunidade. Obrigado, então, irmãos. Obrigado, viu, Isildo? Obrigado. Renata? Assim, estou impactada. Mas obrigada, Denilson. Eu queria... eu tenho falado sempre, né, com um grupo de mulheres que a gente está junto, sobre a construção dessa identidade com Deus, né? Que você acabou falando muito da construção da identidade de Cristo com Deus, né? Da certeza que ele tem, do lugar dele aqui, do que ele veio fazer, de quem ele é na história, de qual o papel dele, né? E de tudo que as escrituras mostram para a gente, que a gente já sabe e que a gente não se apropria, né? Eu muitas vezes já falei com elas, né? Vocês, às vezes a gente não se vê como filho de Deus, né? A gente não se enxerga assim. Nos momentos mais difíceis, a gente se perde, né? Como você falou aí sobre a busca dessa afirmação, a busca dessa aceitação, a busca dessa de a gente ser reconhecido, aprovado, né? E a gente acaba perdendo tempo de cumprir o nosso propósito aqui, né? Eu percebi algumas coisas que você direcionou que Cristo sabia muito bem. Qual era o propósito e a afirmação que ele tinha do amor de Deus, né? E às vezes a gente esquece disso. Principalmente quando a gente passa pela dificuldade, pela tempestade, pela prova, né? E nessa hora, né, que você fala como que ele conseguiu cumprir, servir diante da dificuldade, da maior luta, da maior guerra na mente dele, né? Que, como você mesmo falou do seu exemplo, que você busca acho que todo mundo, né? Na hora que está passando pela dificuldade, se retrai um pouco, né? Se isola, se fecha, para olhar um pouco para ali, aí começa a focar naquilo e aquilo aumenta numa amplitude, né? Mas Cristo vem ensinando a gente a fazer o movimento contrário, né? A olhar para o outro, a servir o outro, e aquilo que a gente está focado nosso problema vai acabar diminuindo, porque a gente está cumprindo aquilo que ele está ensinando, né? De olhar para o próximo. E eu achei isso demais, né? E eu percebo assim, eu sempre falo isso nos estudos bíblicos, que o cristianismo gira em torno disso, né? A base dele é o relacionamento, é olhar para o outro, é desfocalizar de si e olhar para o próximo, né? E a elevação desse amor é muito alta, né? Que quando ele coloca lá que resume os mandamentos em amar a Deus como em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo, em outras escrituras Jesus fala: amem ao próximo como eu os amei. Né? Então, não é só como eu amo como você se ama. Não, é como Jesus amou. Então, o nível é muito mais alto, ele eleva, né? Isso é demais, né? E isso ele conseguia por causa da identidade firmada em Deus, né? Isso é essencial, a gente está ali sempre focado. Eu lembrei de uma escritura que ele fala que nós somos povo escolhido, separado por ele, né? Então, são várias escrituras, menina dos seus olhos, né? Que ele nos teceu no ventre da nossa mãe, e tantas outras escrituras que ele afirma quem somos para ele, né? O próximo estudo que ele vai falar isso, que você vai falar sobre a videira, né? É fantástica, né? Desse ramos enxertados, do que ele significa ali, de como ele nos colocou ali.
Mas, enfim, era isso que eu queria compartilhar, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Mas eu gostei muito, eu fiquei emocionada. No final, com aquela oração, então, fechou. Muito obrigada. Obrigada por ter se permitido ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, obrigado, Renata. Só fazendo um breve comentário, assim, né? Eu concordo plenamente com você, eu me sinto assim também, sabe? Na verdade, a gente não sabe se apropriar das escrituras, né? O que você referiu aí, né, de formação de identidade, né, da comunhão com Deus, é um aprendizado, assim. Eu, por exemplo, desde que eu comecei a conhecer a Bíblia, realmente, né, lá da minha adolescência, né, e tudo mais, escrituras, assim, como Jesus falava tudo que ele ouvia diante do Pai, ele fazia tudo que ele via o Pai fazer. Essas escrituras sempre me fascinaram, mas eu não tinha a mínima ideia, assim, e até hoje eu não tenho muita ideia, não, do que isso significa, e de como a gente pode trilhar, né, o caminho de Cristo para conhecer o Pai, né, para conhecer esse Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer Deus, né? E isso passa por exercícios espirituais, né? A gente, principalmente nos nossos dias, a gente vive vidas muito corridas. A mera leitura da Bíblia não é suficiente para a gente internalizar convicções. Aqui em Brasília, a gente tem falado muito nesses últimos tempos, né? Espaço na agenda e espaço no coração. A gente precisa abrir isso, abrir espaço na agenda para Deus, abrir espaço no coração para o Espírito de Deus e falando com a gente, né? Essas coisas assim que soam muito etéreas, né? Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito. O que é isso? O que significa isso na prática, né? Isso tem que ser real para cada um de nós como cristãos. E é assim que a gente vai crescer. Só fazer esses comentários. Eu espero que em outras oportunidades a gente tenha mais tempo assim para aprofundar nessas coisas, né? Mas obrigado pelo encorajamento aí. Legal. A Elson? Boa noite. Queria agradecer, Nilson, foi muito especial poder compreender as escrituras, né? E a frase que está latejando até agora é: Jesus sabia quem ele era, né? Ele veio do Pai. Então, isso foi especial e também me ajudou a pensar na situação que você falou, né? Eu sentia vontade de visitar um preso, né? E às vezes se sentir mal por não ter feito. E depois você comentou que o que às vezes pode te confortar é que outros cristãos te completam, né, na história, porque o que você não consegue, tem outros cristãos que conseguem. E isso também, não sei se já algumas pessoas têm essa enganação de pensar, puxa, já tem cristãos que fazem, então não me preocupo em fazer, né? Às vezes as pessoas não sabem quem elas são na história, né? Eu nunca parei para pensar dessa forma. Puxa, tem irmãos que fazem, então não me preocupo em fazer. As pessoas podem se enganar nessa parte, né? Pensando, puxa, quem são elas na história, né? É o meu pensamento. Obrigado. Perfeito, muito obrigado, Elson. Obrigado por compartilhar aí, muito bom. Tá como Luiz D, não sei se é Luísa, mas pode falar. Sou eu, a Cláudia, é a É a esposa do Cláudia. Luiz. É a É a esposa Cláudia. do Luiz Geraldo D. Souza. Legal, Cláudia. Então, muito bom estar aqui, bom ver todos os irmãos de longe, lá de Salvador, e os outros de outras partes aí do Brasil. Quero agradecer, Denilson, pela aula, foi muito especial, muito profunda, né? E tudo me chamou, como chamou a atenção de todo mundo também, né? Mas essa última parte, quando você fala, né? Qual é o meu lugar na criação, né, e na história, né?
Então, isso me encorajou, na verdade, né? Eu, assim, pensar que eu estou no momento certo da história. O que eu estou passando na minha vida me encorajou, assim, a como encarar as lutas, como encarar os desafios, as perdas, as situações diárias no casamento, com a criação dos filhos, com o trabalho, com o dia a dia, né? Como trazer a Bíblia para o dia a dia. E pensar assim, que o momento que eu estou na história, que o momento é o meu momento na história. Esse é o meu momento. Deus me preparou esse momento que eu estou vivendo na minha vida, nos afazeres do dia a dia. Ele não é aleatório, não é em vão e não é por acaso, é um momento, é o meu momento na história, né? Então, como enxergar esses desafios diários com os olhos espirituais? Pensar, não, esse é o momento, esse é o meu momento, é o momento que Deus permitiu que eu passasse, e o que eu posso aprender com ele, como eu posso ser melhor com ele, como eu posso refletir Cristo nesse momento de dificuldade, de desafios diários, nas coisas que acontecem na vida, no dia a dia, né? E que às vezes a gente se perde, né? Com o dia a dia, com as preocupações, com as coisas, e pensar, né? Ter os olhos espirituais, pensar, não, esse é o momento que Deus me deu. Então, não é em vão, não é por acaso, mas é o momento que Deus criou para mim, né? Para eu fazer diferença, né? Então, eu quero agradecer por isso. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia, muito obrigado. É muito encorajador, né, tudo isso aí, né, que todos vocês, né, estão compartilhando. E isso é muito especial, né, porque a gente sabe disso, mas a gente começa a entender mais profundamente, né, que nada é por acaso, né? Deus, ele tem um plano para cada um de nós, né? A família onde a gente nasceu, né, o lugar, o período da história, tudo isso faz parte, né? E a gente entende aquela resposta de Jesus para os discípulos, né? Pô, por que ele nasceu assim, né? Por que ele nasceu cego? Por que ele nasceu desse jeito ou daquele outro jeito? Ele é assim para a glória de Deus. Essa semana eu estava lendo o Salmo 139, né? Pensando um pouco sobre isso, e até compartilho, tem um irmão aqui que está correndo risco de morte, né, esperando um transplante de um fígado, e está internado, né, vários dias. Eu estava compartilhando até com ele, né, a respeito disso, mas o salmista, ele tinha uma compreensão, né, tão profunda assim, de quem ele era, de como ele foi formado por Deus, né? E ele fala, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Ter esse entendimento e essa convicção, como ele fala aqui, muda muita coisa, né? Entender que nós somos únicos. Ninguém pode louvar a Deus e adorar a Deus como você, como cada um de nós aqui. Ninguém. Eu não posso fazer isso como você faz, porque você é único, única. Eu sou único. Então, isso ajuda, eu acho, né, que é uma chave assim, para a gente até lidar, né, com coisas que, às vezes, ao longo da nossa história, a gente sofreu bullying, né? A gente, tipo, eu, por exemplo, na minha infância era chamado de filé de borboleta, palito, né? Mas, quando eu olho para a Bíblia, Deus me formou assim, né? Porque Ele me quis assim, né? E assim eu vou glorificar a Deus. E assim é. A cor da minha pele, né? Os meus cabelos pretos ou brancos, seja lá o que for, né? Eu acho que são chaves assim que ajudam a gente a lidar com coisas bastante profundas até, né? Às vezes no nosso coração. Obrigado. Amém. Obrigada a você. Alexandre?
Obrigado, Sérgio. Queria dizer que é uma alegria estar com cada irmão aqui. Agradecer pelo Denilson. Muito obrigado, viu, Denilson? Obrigado pelo seu coração aí, cara. Que aula, mensagem incrível, né, meu? Muito obrigado. A sua profundidade, Denilson, com a palavra de Deus. Quando eu crescer, eu quero ter essa profundidade, viu? Obrigado, viu, meu irmão? A parte que chamou muito a minha atenção é quando você falou que quem afirmava Jesus era o Pai, né? E, cara, eu tenho uma dificuldade no meu coração, Denilson, de muitas vezes, quando o irmão fala determinada coisa, eu luto, eu não aceito muitas vezes, eu não tenho um coração humilde, é difícil para mim, eu fico pensativo, eu amo, mas não amo até a página 3, amo até a página 3, não vou além, entendeu? E talvez falta isso, né? Essa afirmação, porque você falou assim, que essa afirmação de Cristo, do Pai, é que traz a liberdade. Talvez esteja faltando isso para mim, entendeu? Então, me chamou a refletir, me chamou a outro nível, e eu quero buscar na prática, cara. Muito obrigado, porque eu tenho essa dificuldade, entende? Eu preciso dessa liberdade. E aí você fala assim, né? Que o conhecimento de Deus, somente de forma intelectual, ele não é o suficiente. E muitas vezes é o que eu estou buscando, né? Mas aí você também fala, é necessário ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo, né? E aí, através disso, é que vem a autoafirmação do Pai. Porque se eu não tiver relacionamento com Deus, como que eu vou ter a autoafirmação do Pai? Então, só queria te agradecer, peço pelas orações dos irmãos, para que eu possa praticar isso, e essa que é uma luta no meu coração, possa ser mais a semelhança de Cristo. Muito obrigado, viu, Denilson, mais uma vez aí, cara. É isso. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo compartilhamento aí, os comentários também. Assim, falar sobre insegurança, sobre medos, sobre essas prisões, né, da alma, eu tenho bastante intimidade com isso, cara. É um assunto que eu domino bastante, assim, porque da minha natureza eu sou extremamente inseguro, extremamente amedrontado, né, com várias coisas. E essas coisas que a gente compartilhou aqui, né, a mensagem da Bíblia, assim, tem sido o que sustenta e o que tem transformado, né? Tem me ajudado profundamente, né, a vencer essas inseguranças, né, esses medos, que é basicamente assim, quem eu sou na minha natureza, né? Então, estamos juntos aí nessa estrada, e que Cristo possa nos afirmar, né? Deus possa nos afirmar cada vez mais. Obrigado. Legal. Pedro? Oi, Denilson. Obrigado aí, viu, pela sua explanação, né? Pelas perguntas aí de cada um também. Mas conhecer Cristo, né? Não é fácil, né? Ele vai de um extremo ao outro, né? Humildade e depois um poder chegar aonde ele chegou lá perto dos imperadores, né? Saiu lá de baixo, pessoal lá, os mestres da lei, os sacerdotes, ouviram falar dele e falaram, mas de onde ele veio? Lá de Belém, mas pode sair coisa boa de lá. Então ele foi crescendo assim, né? Você falou, ele conhecia, né? O pai conhecia ele quando ele fala para o Felipe, Felipe, você está comigo há 3 anos, quem me vê, vê o pai. Então, ele era um ser completo, ele tinha o Espírito, né? O Espírito Santo de Deus. Então, ele era semelhante ao pai, né? E aqui ele fala aqui no João 14, 12, eu afirmo a vocês, isto é verdade, quem crê em mim fará coisas que eu faço e até maiores do que estas, porque eu vou para o Pai.
Então, ele deixou o Espírito Santo para nós. Então, a gente não está sabendo usufruir desse poder de Cristo, né? Porque nós somos discípulos dele, ele ensinou a gente, agora a gente precisa saber usufruir desse poder para vencer. Você falou, nossas fraquezas, nossos medos, né? E ser um ser humano melhor, fazer a diferença nesse mundo, né? Um mundo tão conturbado, tanta violência, tanta corrupção, né? Ele deixou a gente para a gente fazer a diferença onde a gente estiver. Em nosso casamento, nossa família, no trabalho. Então, a gente tem que pesquisar mais, né? Nos negarmos nosso orgulho, nosso egoísmo. Mas obrigado, Denilson. Foi muito especial esse início das suas aulas aí. Até a próxima aí. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado aí pelos comentários. Precisamos de Deus, precisamos uns dos outros, sem dúvida. O Flávio mandou aqui no chat pedindo também para compartilhar. Pode falar, Flavião. Obrigado. Tá dando para ouvir? Aqui eu estou com o aparelho aqui, não sei se tá dando para ouvir. Dá para ouvir bem, estamos ouvindo bem. Gente, muito obrigado. De uma forma geral, eu quero agradecer a presença de cada um, os rostinhos que eu um tempão não via, bastante gente aí, vi a Cláudia, vi aqui a Francis, pessoas que nós convivemos lá em São Paulo, e matar a saudade de cada uma dessas pessoas, olhando o rosto delas, mesmo à distância, é emocionante demais, né? E ter essa aula do Denilson, fantástico, cara. Eu quero te agradecer de todo o coração. Uma coisa que me chamou muita atenção, essa questão de, como você fala sobre o conhecer, não ser iludido pelo conhecer intelectual, e como realmente Judas teve essa oportunidade de conhecer, mas conhecer esse amor que você está falando, nesse conhecer com Deus, conhecer não intelectualmente, né? Então é uma ilusão muito grande, muitas vezes a gente se aprofundar demais num sentido intelectual e não desfrutar desse conteúdo que você passou para a gente, né? Então esse conteúdo que você passou completa de uma forma poderosa o que é buscar o conhecimento intelectual, né? Ele une de uma forma perfeita as duas coisas, né? Que é importante, né? O estudo intelectual, a profundidade de estudo intelectual, mas o espiritual, essa liga com Deus, entender o tempo, onde, qual é o seu papel, e realmente descobrir isso, né? Isso é importante demais. Muito obrigado por isso. Obrigado, Flávio. Obrigado por ter você aí. Obrigado por compartilhar esses pensamentos. E também a Helenice pediu para falar aqui no chat. Acho que ela tem uma pergunta. Fica à vontade, Helenice. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Denilson, pela aula. Obrigada a todo mundo. Na verdade, foi agora no final, né, de um comentário, né, que você fez, né, sobre como fomos gerados, né? Muitos aqui já devem ter lido um livro que chama Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Eu gosto demais daquele livro. Mas a única coisa que eu, né, não necessariamente que eu discordo, pessoal, desculpa, eu estou sem câmera no computador, tá? Não que eu discordo, eu ainda não, há uma mensagem dele que eu não captei, por exemplo, que é isso que você falou, Denilson, agora no final, né, no comentário da irmã, de Deus ter escolhido nossa família, nesse sentido, assim. Eu não digo só para mim, mas pensando assim, no sentido da lei, sabe? De lei universal, por exemplo. Um homem está lá no carnaval, bêbado, a mulher também está lá bêbada dos carnavais, já tem essa coisa, né? As taxas de natalidade em novembro são maiores, digamos assim. Existe isso, né? As pessoas decidiram estar juntas ali, Deus não pode impedir, automaticamente dali vai, né, daquele relacionamento
vai gerar uma vida, né? Digamos assim. Então, eu não tenho ainda essa convicção sobre isso, sabe? Que Deus, nesse sentido, não pode impedir, né? Então, será que Deus tinha aquele propósito para que aquela vida fosse gerada daquela forma? Entendeu? Até pessoas, por exemplo, que são vítimas, nasceram frutos, né? Vítimas, por exemplo, de uma violência sexual, sabe? Então, eu não tenho essa convicção ainda, essa dúvida, assim. Eu não sei se cabe aqui essa discussão agora, mas já que você tocou no assunto, eu me senti à vontade para perguntar, gente. Não, tá ótimo, Helenice. Eu acho que é super pertinente, né? Vem essas questões todas, assim, no coração, né? E eu acho que em alguma dessas aulas, assim, a gente vai comentar a respeito disso, né? Por um lado, a gente tem um mundo, né, que jaz no pecado, né? É o que a Bíblia fala, né? O mundo está mergulhado no maligno. Por quê? Né? Porque o ser, né, que Deus colocou para cuidar dessa criação, né, foi corrompido pelo maligno, né? Então, existe um reino que alguns autores chamam de reino parasita, né? Temporário, que não tem poder em si mesmo, mas ele, por isso parasita, né? Porque ele suga daquilo que é de Deus, né? E que causa os estragos, né? Que é tudo isso aí, né? Que você mencionou, né? E muito mais. Então, isso é a realidade, né? Por outro lado, né? Quando a gente vê as Escrituras, a gente percebe que há um Deus que nunca deixou o controle das coisas. Há um Deus que nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ser Senhor, nunca deixou de ser todo-poderoso, porque isso é da natureza dele. E ele, na sua sabedoria, no seu poder, ele empreendeu um plano de resgate, né? Esse é o plano consumado por Cristo na cruz, né? É um plano de resgate. Nesse contexto, né, eu concordo com você, assim, né? Tem muita coisa que acontece que não é da vontade de Deus, né? Assim, Deus permite acontecer nesse contexto, né? Do reino maligno, né? Nesse mundo, mas olhando assim para talvez a pior das histórias, né? Ou tentando imaginar, às vezes, coisas que nós vivemos pessoalmente, ou pessoas que nós conhecemos, né? Que têm histórias muito marcantes, né? Muito fortes por causa do pecado, né? São marcadas pelo pecado. Qualquer pessoa nesse planeta, eu tenho essa convicção, sabe? Que chegue diante de Deus com um coração quebrantado, buscando a ajuda de Deus, Deus jamais rejeitará esse coração. Então, se alguém chega, Deus, eu estou revoltado porque a minha história é assim, 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 mas eu não quero estar revoltado, eu quero a verdade, me ajuda, por favor. São orações que Deus não despreza, eu tenho convicção disso, do pouquinho que eu conheço desse Deus eterno e maravilhoso, né? Então, assim, é uma maneira que eu enxergo as coisas, assim, sabe, que eu não tenho todas as respostas, né? Mas é uma maneira, assim, que eu enxergo, que a partir das Escrituras, né? Do mundo no maligno, do Deus no controle e desse povo que está sendo resgatado. E assim, na Bíblia a gente tem umas histórias, né? Raabe, e né, por aí vai, né? São umas histórias assim muito muito duras, né? Então assim, tentando fazer um comentário, nem uma resposta, né? Mas é um comentário em cima do que você falou, né? É o que me vem à mente, assim, né? Em cima disso. Mas realmente é uma questão pertinente, sem dúvida. Obrigada, Denilson. Realmente, pensar nisso do resgate, né?
sermos resgatados, né? Nesse sentido, né? Mesmo que uma história seja trágica, né? Deus ele tem esse poder de resgatar e reconstruir novo, né? Obrigada mesmo. Obrigada, Sérgio. Obrigado. Isso é magnífico mesmo. Eu vou abrir aqui para a Renata fazer mais algum comentário, e aí a gente encaminha, tá? Certo. Desculpa, só fazendo um breve fechamento aqui desse papo, né, que a gente está fazendo, né? Esse valor do resgate, né? Uma das concepções assim que eu tenho que me ajudam, né, sobre resgate é isso, o fato de nós sermos resgatados por Cristo nas nossas emoções, o fato de nós termos nossas histórias de vida, nossos traumas resgatados por Cristo, significa que Cristo, no seu poder, ele desestrutura o poder dessas outras coisas nas nossas vidas. E isso é poderoso, isso é magnífico, irmãos. Eu posso viver minha vida escravizado por alguma coisa, e eu não estou falando que o processo é simples, né, de jeito nenhum, é muito profundo, muito, muito complexo até. Mas Cristo tem o poder de desestruturar esses outros poderes. Isso significa nós sermos resgatados, né, por completo em Cristo. E aí tem várias outras coisas que a gente poderia comentar, assim, né? Deus usa muita coisa nesse resgate. Pode usar a manifestação da graça dele, né, até num não cristão que ele coloca na nossa vida, e pela graça dele vai nos ajudar nesse processo de resgate. Enfim, tem muita coisa, mas olhar o resgate, né, como essa desestruturação dos poderes malignos, né, que nos aprisionam de alguma forma emocionalmente, né, espiritualmente, sei lá, para mim é muito encorajador, né? Obrigado. Eu não ia encerrar, não, Denilson. Eu ia continuar falando desse assunto, que eu achei muito interessante ele início ter puxado. E são questões que eu já pensei muito. E as conclusões, eu também não digo que eu cheguei à verdade absoluta, as conclusões que eu tirei vai nessa linha que você falou da soberania de Deus, né? Para mim, a minha convicção é que ninguém nasce nesse mundo se não for da vontade do Pai, né? Então, ele tem o controle absoluto de tudo que acontece, tanto bem como mal. Até porque ele é superior a tudo isso. A soberania dele é superior ao mal e ao bem. Então, ele tem... E uma coisa que eu achei interessante, você citou uma escritura que os discípulos questionaram, né? Por que ele nasceu assim? Então, a resposta dele, ele nasceu assim para a glória de Deus, né? Para glorificar o nome dele. Então, tudo tem um propósito, mesmo que a gente não consiga entender. O encontro de uma pessoa com outra que nunca se viu gerou uma vida, e essa vida tem um propósito. E aí eu me lembro de uma escritura que fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, assim, as pessoas que mais, vocês podem olhar e ter a percepção que as pessoas que mais tiveram a vida difícil ou que tiveram histórias muito difíceis são as que são mais gratas, as que têm um coração mais entregue, né? Onde que elas têm um reconhecimento muito profundo de quem elas são sem Deus e de quem elas são com Deus. Elas são as que mais reconhecem a sua identidade, né? Isso é muito, muito interessante de pensar assim. Você quando você estuda a Bíblia com alguém que nasceu sem ter, vamos dizer assim, teve uma vida muito boa, né? Ela tem mais dificuldade de reconhecer o amor de Deus do que aquela que teve uma vida mais difícil. E da percepção, quando ela percebe do quanto Deus a protegeu, mesmo diante de tudo que aconteceu com ela. Isso é assim, gritante, né? Então, assim, aonde você vê que teve mais pecado é aonde você vê mais entendimento da graça. E essa graça que transforma, essa graça que move, que edifica, que viaja, né? Que faz a gente virar aquela chave. Olhando para o passado não como algo dolorido, mas ressignificando ele, entendendo o porquê dele e por que Deus permitiu aquilo tudo, que hoje você se tornou aquela pessoa.
né? E tudo com o propósito, voltando lá para o tempo, né? De ajudar o outro. Porque você vai encontrar uma pessoa que viveu aquela mesma coisa e aquilo tem um propósito e você vai poder ajudar aquela outra pessoa. E por aí vai, né? Cada um com a sua experiência, cada um com o seu dom, cada um fazendo parte do corpo. É isso. Amém, amém. Eu me lembrei agora, você falando do seu Edir, né? Eu acho que alguns aqui conheceram o seu Edir lá do Rio de Janeiro, né? E seu Edir foi menino de rua, nas ruas do Rio de Janeiro, né? Teve uma vida lá. E é um dos meus heróis da fé, assim, porque a alegria, né, e o entusiasmo, assim, transbordavam, né, da vida dele, né, como um dom, né. Então, me lembrei dele, você falando essas coisas. Verdade. Seu Edir, eterno. Denilson, queria muito te agradecer, viu? Eu sei que a gente está chegando no fim, podendo ouvir os comentários. Eu sei que você trouxe várias pérolas, coisas de muito valor, tem ensinamentos muito ricos, coisas para a gente poder pensar e meditar e alimentar. Queria realmente muito te agradecer. Teve uma irmã que colocou no chat que ela sentiu um quentinho no coração. E eu sei que às vezes quando a gente está aprendendo de Jesus, às vezes a gente sente um friozinho no estômago, mas também é a oportunidade de sentir um quentinho no coração, né? Eu queria muito te agradecer pelo fato de você trazer a gente a lembrar de como a gente pode se sentir seguro por causa do amor de Deus, né? Eu sei que tem muitos aspectos que você falou, mas acho que isso pessoalmente me fez pensar bastante. Às vezes a gente usa como um jargão que Deus nos ama, mas às vezes a gente realmente não se apropria, né, de toda a profundidade que isso tem. Obrigado por você trazer, jogar luz sobre isso. Isso foi bem especial. Então, mais uma vez, queria te agradecer de coração, agradecer os irmãos que estiveram aqui com a gente, e realmente incentivar cada um a meditar nisso e poder voltar para a gente continuar na próxima semana. Então, desejo uma boa noite a todos e, se Deus quiser, nos vemos semana que vem. Muito obrigado. Tá ótimo, Sérgio. Muito obrigado, viu? E queria muito agradecer a presença de cada um, é extremamente encorajador, assim, para mim. E só um breve aviso, né? Eu sei que cada um fez as suas anotações e tudo mais, mas eu quero ainda hoje até deixar lá no site o arquivo PDF desses slides aqui, se te ajudar aí nas reflexões, né, ao longo da semana. Aí entra lá no Ministério de Ensino cj2.org, né? Aí na parte da Escola Bíblica eu vou deixar o arquivo lá, quem quiser fica à vontade para pegar. Obrigado, irmãos.